Olá, voltamos! Você demorou, não foi? Eu estava aqui esperando esse tempo todo. Pessoal, como eu disse no início, eu sou Luciana Medeiros, Luzinha. O meu Face, se você quiser me adicionar, né? Deixe um recadinho do coração, porque senão eu não vou saber quem você é, né? Então, você coloca lá, Luzinha Medeiros, tá certo? É o meu Face, se quiser adicionar, eu tô lá. Tem também um e-mail, se você quiser entrar em contato, né? Professora Luciana Medeiros@gmail.com. Estarei lá à sua disposição, tá certo? Então, todos juntos no mesmo objetivo. Força, foco e fé, não é? A gente tem que estar sempre ali, ó, no nosso objetivo e sempre, né? Obviamente, chamando por Deus. O concurso público, a gente sabe, né? É uma fila. Tem gente que merece, né? Merece não, tem gente que precisa mais do que a gente, ou, né? E isso você vai, digamos assim, levando isso para a sua vida. Tem gente que está precisando mais, não é? Eu posso falar por mim mesma, eu perdi recentemente uma nomeação, né? Eu já sou funcionária pública, mas naquele momento eu tinha feito um novo concurso e simplesmente fui nomeada e não vi a nomeação, passou, perdeu. Imagine, eu que trabalho com isso o tempo todo, falo para os alunos, tem que acompanhar o diário oficial, e eu não vi, tá certo? Então, o que foi que eu perguntei a Deus? E ele me respondeu. Perguntei, mas meu Deus, por que isso? Uma coisa que eu gostava, queria tanto, né? Inclusive era um concurso para o norte do país, né? Lá para o estado do Amazonas, que é um local, Manaus, belíssimo, um lugar que eu amo, porque eu amo o norte do país, quem me conhece na intimidade sabe. Então eu perdi, e ele me respondeu. Porque existia alguém que estava precisando mais do que eu. Afinal de contas, eu, né, também já sou funcionária pública, então, efetivamente, eu deixei para lá e agradeci e bola para frente, tá certo? Então, voltamos, fé, vai dar tudo certo. Continue estudando, o LAC está aqui para isso, né? Estou muito feliz de estar aqui nessa casa, pessoal maravilhoso, muito obrigada e um beijo para vocês no coração e vamos voltar, Luzinha, vamos voltar, não é? Tem mais questão de prova? Será que tem mais questão de prova? Na aula passada, no bloco passado, nós paramos aqui na questão. Será que a gente tem mais questão de prova, Luzinha? Tem sim. Tá pensando que não cai? Não, meu filho, vamos embora, você tem que ser forte, vamos lá. No desenvolvimento das próprias atividades de assistência à saúde, a EBSER observará 2 pontos. A práticas contraditórias ao princípio da autonomia universitária. Diretrizes curriculares estabelecidas no Plano Nacional de Educação para a Saúde, divulgadas pelo Ministro da Educação. Orientações da Política Nacional de Saúde de responsabilidade do Ministério da Saúde. Letra D. Cobrança dos serviços ambulatoriais a preços módicos, não é? Razoáveis, pequenos, e que não podem exceder os valores cobrados na rede privada de saúde. Letra E. Prestação de serviços de apoio ao ensino, única e exclusivamente às instituições federais de ensino. Vamos ver qual é a resposta certa? Pause aí, tenta fazer. Pausou, voltou. Muito bem. Vamos lá. Leia aí a letra A, B e C. A resposta está aqui. Vamos voltar? Vamos virar a tela? Pausa. A resposta está aqui. Pausou. Voltou. Vamos ver. Resposta certa, letra C. Resposta certa, letra C. Vamos verificar aqui? Vamos lá? A prática contraditória. Não, tem que rir. Tem que rir. Gente, olha o que examinador. Práticas contraditórias ao princípio da autonomia universitária. Gente, a gente tem que respeitar a autonomia universitária. As universidades são, em regra, autarquias. As universidades federais, elas são, e estaduais, né? Em regra, elas são autarquias. A Universidade do Estado da Bahia, a Universidade Federal da Bahia, a Universidade Federal do Pará, são instituições de ensino superior e autarquias compõem a administração pública indireta daquelas entidades. Não é isso? A Universidade Federal, União,
a Universidade do Estado da Bahia, etc. Então, práticas contraditórias, isso aqui foi demais para minha cabeça. Letra B. Diretrizes curriculares estabelecidas no Plano Nacional de Educação. Olha, a única coisa que a gente sabe daqui do Plano de Educação, do Ministério da Educação, é que a EBC é vinculada ao Ministério da Educação. Mas práticas estabelecidas, diretrizes curriculares do Plano Nacional de Educação, é péssimo isso aqui. Letra C. Orientações da Política Nacional de Saúde sob responsabilidade do Ministério da Saúde. Foi o que nós vimos nos blocos passados. Então, se você marca qualquer outra questão, que não seja qualquer outra letra, que não seja a letra C, é porque você não tem prestado atenção, precisa se orientar um pouco melhor, prestar um pouco mais de atenção. O assunto, pessoal, não é difícil. Olha para mim, o assunto não é difícil. Mas você tem que ler 15 vezes. Se pelo menos você conseguir ler 15 vezes até o dia da prova, eu até me sinto satisfeita. Eu gostaria que você pudesse ler 15 vezes todo dia até o dia da prova. Mas tudo bem que você é apaixonado por mim, você quer ver a aula 30 mil vezes, você quer olhar o material 30 vezes para lembrar de mim. Então pronto, você lembra de mim, estuda e gabarita a sua prova. Tá certo, pessoal? Vamos lá? Vamos ver aqui o que a gente tem? Vamos ver? Muito bem. Resposta certa, letra C. Luzinha, depois disso, o que é que a lei nos ensina? Olha, toda instituição, ela tem suas próprias competências. Não seria diferente com a EBSER, a Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares. O nosso artigo 4º estabelece as principais competências direcionadas, disponibilizadas pelo legislador para a nossa EBSER. Então, no que tange às competências da EBSER, nós temos o seguinte: a lei nos ensina, compete à EBSER. Luzinha, isso cai na prova? Cai. Quero que leve na ponta da língua. Porque geralmente a instituição, a organizadora que vai fazer aí a sua prova, ela vai trocar uma palavra ou outra. E aí, infelizmente, é preciso ter em mente o que é que está disposto no nosso artigo, em nossa lei. Compete à EBSER administrar unidades hospitalares. Sim, bem como prestar serviço de assistência médica, hospitalar, ambulatorial, de apoio diagnóstico e terapêutico à comunidade, no âmbito do SUS. Isso aqui, no inciso 1º do artigo 4º, é tudo aquilo que a gente estudou. É a finalidade da EBSER, a finalidade de prestar serviços hospitalares à comunidade, está aqui, assistência médica hospitalar, de apoio diagnóstico à comunidade, administrar os hospitais universitários, as unidades hospitalares, bem como prestar o serviço de assistência. Agora, todos esses serviços previstos integralmente e exclusivamente no âmbito do SUS. Muito bem. O inciso 2º, prestar às instituições federais de ensino superior e às congêneres, que nós vamos ver, artigo 7º da lei, serviços de apoio ao ensino, à pesquisa. Porque a finalidade principal é a prestação de serviço médico hospitalar. Isso é a finalidade essencial. Mas nós vimos também que a EBSER tem como finalidade também o apoio ao serviço de ensino, pesquisa, extensão, formação de pessoa nas universidades, nas instituições federais de ensino, esse serviço de formação no âmbito da saúde pública. Então, é o que está escrito aqui. Prestar às instituições federais de ensino superior e a outras instituições congêneres serviços de apoio ao ensino, pesquisa, extensão, ensino, aprendizagem, formação de pessoas no campo da saúde pública. Já vimos, inclusive, fizemos uma questão sobre isso aqui, mediante condições que forem fixadas em seu estatuto social, que nós vamos estudar também, tá certo? Nos próximos encontros, beleza? Número 3, apoiar a execução de planos de ensino, apoiar a execução de planos de ensino, e pesquisa de instituições federais de ensino superior e as congêneres, cuja vinculação com o campo da saúde pública ou com outros aspectos de sua atividade torne necessária essa cooperação. Em especial, a implantação das residências médicas. Multiprofissional e em área profissional da saúde, nas especialidades e regiões estratégicas do SUS, que nós vamos estudar na Lei
8080, bem como prestar serviço de apoio à geração de conhecimento. Conhecimento. As universidades federais, elas têm como finalidade precípua, não é, a prestação de serviço público da educação, formação, não é, de conhecimento, geração de conhecimento. Sair aí, né, os seus egressos, conhecedores, né, das ciências, né, futuros mestres, doutores, né? Então, prestar serviço de apoio à geração do conhecimento em pesquisas básicas, clínicas e aplicadas nos hospitais universitários, federais e nas instituições congêneres. Só isso, Luzinha? Não. Prestar serviço de apoio ao processo de gestão dos hospitais universitários, federais e outras instituições congêneres, com implementação de sistema de gestão único, com geração de indicadores, objetivos, quantitativos e qualitativos para o estabelecimento de metas, geração de indicadores. Estamos na época do controle social, da transparência pública, não é? Nome que a gente tem ouvido aí, expressão que a gente tem ouvido aí falar fartamente, a transparência pública. Então, nós administrados, que somos aqueles, que somos quem nos beneficia, nós nos beneficiamos dos serviços públicos, nós somos consumidores, usuários dos serviços públicos, nós temos que conhecer os indicadores e metas de desempenho, né, a fim de que possamos também controlar, auxiliar o governo, né, em relação a esses serviços que nos são prestados, tá certo? Então, prestar serviço de apoio ao processo de gestão dos hospitais universitários, federais e outras instituições congêneres, com implementação de sistema de gestão único, com geração de indicadores quantitativos e qualitativos para o estabelecimento das suas metas. Além disso, nós temos também como competência exercer outras atividades inerentes às suas finalidades nos termos do seu estatuto social. Luzinha, esse inciso 6º aqui, ele poderá cair de que forma? Eu ainda não vi nas provas de EBSER, não é? Nas provas de EBSER, a OCP, IADES, eu ainda não vi essa questão. Mas, geralmente, preste atenção aqui comigo, tá olhando aqui para mim? Deixa eu te ver. Ah, tô vendo você aí, viu? Em outras instituições, nós já vimos, não é? Quando a lei, pessoal, estabelece outras atividades, quando a lei ela estabelece outras atividades, é porque o que ela está prevendo não é um rol taxativo, é um rol de competência exemplificativos, exemplificativo. Faltou um M aqui. Exemplificativo. É um rol de competência exemplificativo. Por quê? Porque posso exercer outras atividades. É um rol exemplificativo e não um rol taxativo. Isso não é um rol taxativo, né? Então, eu ainda não vi essa questão na EBSER, na OCP, nem no IADES. Mas ele pode dizer assim, por exemplo, em uma das alternativas, ele poderia dizer assim, no que tange às competências da EBSER prevista na Lei 12.550, é correto afirmar que aquele rol de competências é um rol taxativo. Verdadeiro ou falso? Essa questão estaria falsa. Não é um rol taxativo, são exemplos de competência. Então, ela pode exercer exemplos de competência. Ela pode exercer outras atividades inerentes às suas finalidades. Tá certo, pessoal? Quase faltou o M ali, mas não é? Nós vimos, não, é exemplificativo. Então, o rol de competências da EBSER, vamos ver, o rol de competências da EBSER é um rol de competência exemplificativo. E a prova pede. Vamos ver aqui como é que a prova pede? Considerando a Lei 12.550, de 15 de dezembro de 2011, analise os itens abaixo acerca das competências da EBSER e a seguir assinale a alternativa correta. 1. Administrar unidades hospitalares, bem como prestar serviços de assistência médico-hospitalar, ambulatorial e de apoio diagnóstico terapêutico à comunidade no âmbito do SUS. 2. Prestar às instituições federais de ensino superior e a outras instituições congêneres serviços de apoio ao ensino
à pesquisa e à extensão, ao ensino, aprendizagem e à formação de pessoas no campo da saúde pública, mediante as condições que forem fixadas em seu estatuto social. 3. Apoiar a execução de planos de ensino e pesquisa de instituições federais de ensino superior e de outras instituições congêneres, cuja vinculação com o campo da saúde pública ou com outros aspectos de sua atividade torne necessária essa cooperação, em especial na implementação das residências médicas multiprofissional e em área profissional da saúde, nas especialidades e regiões estratégicas para o SUS. Pause aí as suas lâminas e tente responder. Vamos pausar? Número 1. Pausou? Voltou? Isso aqui está verdadeiro ou falso? Acredito que esteja verdadeiro. Administrar unidades hospitalares, bem como prestar serviços, acabamos de ver. Isso é uma das competências da EBSER. Nós vimos isso no artigo 4º, acabamos de estudar. Então, número 1, verdadeiro. Número 2, pausa. Voltou? Voltou. Muito bem. Prestar às instituições federais de ensino superior e outras instituições congêneres serviços de apoio ao ensino, à pesquisa, à extensão, ao ensino, à aprendizagem, à formação de pessoas no campo da saúde pública, mediante as condições que forem fixadas em seu estatuto social. Acabamos de estudar. Essa questão também deve estar certa. Se você está aí com a sua lei na mão, seu material de apoio, que eu mandei para você, então, fatalmente você está lendo aí no artigo 4º, que isso está verdadeiro. Número 3, apoiar a execução de planos de ensino e pesquisa, né, de instituições federais de ensino superior e de outras instituições congêneres, cuja vinculação com o campo da saúde pública ou com outros aspectos de sua atividade torne necessária essa cooperação, em especial na implementação das residências médicas multiprofissional e em área profissional da saúde, nas especialidades e regiões estratégicas para o SUS. E aqui ele vem. Apenas a 3 é correta, apenas a 1 e a 3 são corretas, apenas a 2 é correta, 1, 2 e 3 são corretos. Os itens 1, 2 e 3 são corretos. Qual foi a resposta que você marcou? Eu não ouvi? Muito bem. Todos os 3 estão corretos. Pessoal, observe. Infelizmente, a legislação tem disso. Muitas vezes, o copiou da lei, colocou na prova, modificando uma palavra ou outra. É por isso que eu te digo da necessidade, que eu te aconselho a respeito da necessidade de você ler a lei pelo menos 15 vezes antes da sua prova. O ideal, como eu já te falei, seria que fosse 15 vezes todo dia. Mas, Luzinha, você coloca uma pressão. Você coloca uma pressão. É mole. Mas eu tenho que colocar a pressão. Eu preciso que você gabarite. Muito mais que você, eu preciso que você gabarite. Porque eu estou aqui tentando dar o meu melhor para você. E você também precisa fazer o seu melhor. Então, estou dando o meu conselho. É bem por aí. Então, resposta certa. Com certeza, os itens 1, 2 e 3 estão corretos. Luzinha, lindinha, gatinha, fofinha, bonitinha do meu coração. Venha cá comigo. A EBSER é uma pessoa jurídica de direito privado. Ela está vinculada ao Ministério da Educação. Observa as orientações da Política Nacional de Saúde, de responsabilidade do Ministério da Saúde, etc. Mas no início do primeiro bloco, eu me lembro que você me disse que a EBSER fazia parte da administração pública indireta e me rememora isso aí, Luzinha. É o seguinte, o artigo 37 da Constituição diz assim, a administração pública direta e indireta de quaisquer dos poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios obedecerão, dentre outros, aos seguintes princípios. Então, no que tange à administração pública, nós temos o seguinte, uma administração direta ou centralizada, alguns já devem ter visto, e a indireta ou descentralizada. A direta, União, Estados, Distrito Federal, municípios. A indireta, autarquias, fundações
sociedades de economia mista e as empresas públicas. No nosso caso, nós estamos com uma empresa pública, a nossa EBSER. A administração direta é também chamada de centralizada. Direta ou centralizada. Centralizada. E a indireta é a descentralizada. Descentralizada. Luzinha, por que motivo existe essa descentralização de poder, digamos assim, entre a administração direta, de competências, entre a administração direta e a indireta? É o seguinte, a lei, ela estabelece que a administração pública direta, as pessoas da administração pública direta possam criar, né, as suas pessoas da administração indireta. A fim de quê? A fim de que prestem serviços especializados. Ora, nós estamos diante da EBSER. A EBSER, Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares, ela presta serviço de apoio médico hospitalar à comunidade de forma gratuita, bem como apoio ao ensino, pesquisa, extensão, formação de pessoal das instituições públicas federais de ensino no campo da saúde pública. Então, a EBSER presta um serviço público de natureza especializada. Entretanto, é preciso dizer que todas, em regra, todas, e se em regra todas, são todas as pessoas da administração pública, seja ela direta, seja ela indireta, elas, ao contratar um serviço, uma obra, a compra, a alienação de um bem, ela preceda essa compra, essa contratação de uma coisa chamada licitação. De uma coisa chamada licitação. É a regra. A Constituição nos ensina que, à exceção dos casos previstos em lei, toda compra, obra, serviço, alienação feita por uma pessoa da administração pública deverá ser precedida de licitação. Não seria diferente com a EBSER. Não seria diferente com a EBSER, porque a EBSER, ela se insere aqui, no âmbito de uma empresa pública. Então, não é diferente com a EBSER. A EBSER, toda vez que pretende contratar, que pretende alienar um bem seu, que pretende realizar uma obra, não é? Ela deve preceder do Instituto da Licitação. Isso cai na nossa prova, Luzinha? Não, só estou lhe explicando para que você entenda um pouco melhor. Licitação é um procedimento administrativo através do qual a administração pública escolhe a proposta que melhor se adeque a seus interesses. A regra é que, pela previsão legal, constitucional, a regra é que, tirando os casos de dispensa e de inexigibilidade, toda compra, obra, serviço feito por parte da administração, seja ela direta ou indireta, seja precedida de licitação. Seja precedida de licitação, que é o procedimento através do qual a administração escolhe a proposta que melhor se adequa a seus interesses. Ok? Muito bem. Mas eu não sei se você ouviu direito. Eu falei, excetuados casos previstos na legislação. Em alguns casos, o procedimento licitatório é muito pesado, muito demorado e é necessário uma coisa mais célere. Como a nossa EBSER presta um serviço especializado, quis o legislador, vamos ver daqui a pouco, que no caso de contratação da EBSER pela instituição federal de ensino, que essa licitação, que esse procedimento esteja dispensado. O procedimento vai estar dispensado.
A lei dispensou, a própria lei dispensou. Isso é uma exceção, porque a regra é se fazer a licitação. Quando a EBSER for contratada pelas instituições de ensino, a instituição de ensino está liberada de fazer a licitação. Contrata diretamente a EBSER. Então, as exceções são, por exemplo, a questão de uma licitação dispensável, dispensada e inexigível. Dispensa de licitação e inexigibilidade de licitação, dispensa de licitação e inexigibilidade de licitação são hipóteses em que poderá haver a contratação direta. Mas nessas duas hipóteses, quem vai escolher, no caso, primeiro, no caso da licitação dispensável, é o administrador. Nesse caso aqui, a licitação ela é possível, a competição é possível, mas o administrador achou por bem realizar ou não o processo licitatório. Ele pode realizar, mas se ele também quiser, ele não realiza. As hipóteses de licitação dispensável são hipóteses taxativas, porque eu não posso ficar o tempo todo na mão do administrador. As hipóteses de inexigibilidade. Inexigibilidade. Aqui, a licitação, a competição é impossível de ocorrer. Seja porque eu preciso contratar, sei lá, um serviço de notório saber jurídico, um artista consagrado. Como é que eu vou fazer uma licitação, né, sei lá, com o Roberto Carlos? Eu vou escolher qual o artista mais... Você pode até, eventualmente, não gostar. Eu gosto. Mas você pode até não gostar. Mas Roberto Carlos é Roberto Carlos. Com quem eu vou competir? Vou colocar quem para competir com Roberto Carlos? A Prefeitura Municipal de Salvador pretende, de Belém, pretende no final do ano fazer uma apresentação ao vivo para as mães, né? Lá do Pará. As mães soteropolitanas, né? Eu vou colocar quem para competir com Roberto Carlos? Então, por exemplo, contratação de artistas de qualquer setor, viu? Falei Roberto Carlos porque eu sou fã, né? Mas qualquer setor. Você vai colocar quem? Você não vai colocar ninguém. Não tem como competir, tá certo? Então, é uma licitação inexigível, porque é impossível se fazer essa competição. No nosso caso da EBSER, a nossa licitação é uma licitação dispensada. Neste caso, quem dispensou não foi o administrador, foi a própria lei. A lei dispensou o procedimento licitatório quando a instituição de ensino superior quiser contratar a própria EBSER, tá certo? É o que nos ensina o artigo 5º da lei. O artigo 5º da lei, ele nos diz o seguinte. O artigo 5º da lei, ele nos diz aqui o seguinte. Ele diz: é dispensada. É dispensada. Se é dispensada, é dispensada. Não pode ser outra coisa, só pode ser dispensada. Porque se é dispensada, não pode ser dispensável nem inexigível. Tem que ser dispensada. A licitação dispensada é porque a própria lei já dispensou. Não ficou ao critério do administrador fazer ou não o procedimento licitatório. Foi a lei quem dispensou. Está percebendo? Então, o artigo 5º, a própria lei já dispensou o procedimento licitatório, né, para a contratação da EBSER pela administração pública. Então, se a universidade, se o hospital universitário, que faz parte da universidade, e a Universidade Federal, que em regra é uma autarquia, então, ela é a administração pública, indireta, mas é. Neste caso, esta licitação está dispensada. A instituição pode contratar diretamente a EBSER a fim de realizar as atividades relacionadas ao objeto social. Percebeu, pessoal? Resumindo, no que tange a contratação da EBSER pela administração pública, a licitação, a escolha pode ser direta. A contratação vai ser direta. Por quê, Luzinha? Porque a própria lei já dispensou o procedimento licitatório. Assim, a contratação da empresa para realizar atividades relacionadas em seu objeto social será processada diretamente
sem processo de licitação, pois está dispensada. Está dispensada por quem? Pela Lei número 12.550, em seu artigo 5º. Contratação de que empresa? Da EBSER. Contratação da EBSER. Essa contratação já está dispensada. Isso cai na prova? Isso cai na prova, sim. Ele vai colocar inexigível, dispensável, dispensada. Você já está sabendo rapidamente, não é? O que é uma licitação dispensada? É aquela que a própria lei já dispensou, não deixou ao crivo do administrador realizar ou não o procedimento. A própria lei já disse que não haverá o procedimento, tá certo? Atenção, somente a título de curiosidade. Pela disposição legal, a instituição de ensino que pretende contratar a EBSER estará dispensada de licitar para contratá-la. É o resumo daquilo que nós acabamos de falar. A instituição de ensino superior que pretende contratar a EBSER não precisa realizar o procedimento licitatório. Entretanto, cuidado! Cuidado! Entretanto, a EBSER se submete ao Estatuto da Licitação, sendo-lhe imposto observar a regra geral de licitação prévia, ressalvados os casos especificados em lei. Quais são os casos? Dispensa e inexigibilidade para seus contratos com terceiros. Luzinha, não entendi. Luzinha, não entendi. É muito simples. Vem aqui pertinho de mim. Venha perto de mim. Tá apaixonado, né? Olha, uma pessoa bonita como é, uma pessoa linda, né? Um espetáculo de mulher. Pessoal, preste atenção. Vamos resumir para terminar esse bloco e nos encontrarmos no próximo bloco. Você tá com saudade? Eu também tô. Mas espere aí um minutinho. Vem cá. Vamos resumir aqui. Olha só. Quando a EBSER tiver de ser contratada por uma instituição de ensino superior, por uma pessoa da administração pública, quando ela tiver de ser contratada, a licitação está dispensada, porque nós vimos no quadro anterior, a EBSER, ela disponibiliza serviços especializados. Ela é componente da administração pública indireta. A lei descentraliza o poder e cria as autarquias, né, autoriza a instituição de fundações, sociedades e empresas públicas. A EBSER é uma empresa pública. Ela é componente da administração pública indireta. Logo, quando uma autarquia, Universidade Federal do Pará, pretende contratar a EBSER para prestar serviços de apoio, diagnóstico à comunidade, ou então de apoio ao ensino-pesquisa, né, a própria instituição, essa contratação é dispensada, é direta. Vou direto na EBSER, pá, pronto. EBSER, vamos aqui, ó, fechar. E esse contrato, nós vamos ver, tem que ser publicado na internet, no sítio oficial, né? A fim de dar transparência pública, a fim de que se proceda o controle social, né? Então, esse contrato deve ser publicado. Agora, quando a EBSER pretende contratar um serviço, quando a EBSER pretende comprar um bem, em regra, ela, a EBSER, que é uma empresa pública, assim como todas as outras instituições da administração pública direta e indireta, ela deve ela deve realizar o procedimento licitatório. Ou seja, antes dessa compra, antes dessa alienação, a EBSER realiza o procedimento licitatório, porque é obrigatório, é uma exigência constitucional, ressalvados os casos previstos em lei, que são os casos de dispensa e de inexigibilidade. A EBSER também pode, diante da Lei 8666, que é a Lei Geral de Licitações, em certos casos dispensar o procedimento licitatório, ou esse procedimento pode ser considerado inexigível quando a EBSER tiver de contratar, certo? Me fiz entender? Ela sendo contratada por uma instituição de ensino superior, dispensada. Agora, ela contratando uma obra, um serviço, não é? Realizando uma alienação, exigência prévia de licitação, ressalvados os casos previstos em lei. Ressalvados os casos previstos em lei. Luzinha, isso cai na prova? Claro que cai na prova. Vamos ver?
Quando a EBSER for contratada pela administração pública para realizar atividades relacionadas ao seu objeto social, a licitação será dispensada. Pare aí. Voltou? Mas que saudade, viu? É mole. Vamos lá. A licitação será o quê, pessoal? Dispensada. Isso está o quê, Luzinha? Isso está correto. Isso está correto. Luzinha, mas e essa contratação? A EBSER precisa contratar, não é? Essa contratação, essa prestação de serviço, segundo o artigo 44 do regimento, que a gente também vai dar uma estudada, o vínculo que se estabelece entre as instituições federais de ensino, essa contratação que a Universidade Federal do Pará deve ter feito com a EBSER, essa contratação aqui, não é? Estabelece um vínculo, não é? Entre ela e a EBSER. E esse vínculo será chamado, não é? Materializado, melhor dizendo, pelo termo de adesão em contrato. É um contrato de adesão. Cláusulas já pré-determinadas, em que a parte, a EBSER que está sendo contratada, né, adere, não é? Aquelas cláusulas ali estabelecidas nesse contrato. É o que estabelece o artigo 44 do nosso regimento interno. Então, essa contratação feita pela instituição de ensino superior com a EBSER, a instituição contratando a EBSER, é materializada através de um termo de adesão, um contrato, né, de adesão, que é o termo de adesão e contrato. É o vínculo que se estabelece entre a instituição e a EBSER. A lei também nos ensina que a EBSER, respeitado sempre o princípio da autonomia universitária. Já falamos, as universidades são autarquias, né? Também tem patrimônio próprio, né? São pessoas jurídicas de direito público, são as únicas que sempre da administração pública indireta possuem personalidade jurídica de direito público, mas isso não nos interessa, é só a título de conhecimento, não é? Então a EBSER, respeitado o princípio da autonomia universitária, poderá prestar serviços relacionados às suas competências mediante contrato. Que contrato é esse? Contrato de adesão, que nós vimos na lâmina anterior. Esse termo aqui, ó, de adesão e de contrato, tá certo? Então a EBSER, não é? Respeitado o princípio da autonomia universitária, poderá prestar serviços relacionados às suas competências mediante contrato com as instituições federais de ensino ou instituições o quê? Congêneres ou instituições congêneres. Este contrato, né? Este contrato que se estabelece, né, deverá ter algumas, né, disposições básicas. Aliás, pessoal, todo contrato é instituto de direito privado. O contrato que estabelece aqui é um contrato administrativo, porque uma das partes, pelo menos uma das partes da administração pública, nesse caso, ambas as partes são administração pública, uma autarquia, né, uma universidade federal, uma instituição federal de ensino, e a EBSER, que é uma empresa pública. Então, se estabeleceu ali um contrato administrativo materializado por um termo de adesão e contrato, conforme nós vimos na lâmina anterior. Só que todo contrato, pessoal, estabelece cláusulas básicas. E a Lei 2550 também estabeleceu essas cláusulas básicas, que nós vamos estudar aqui, e as principais já estão aqui na lâmina. Mas isso nós vamos ver em seguida no próximo bloco. Até já! Não sai daí, ó! Tô de olho em você. Não sai daí. Não passa pela sala. Passou pela sala, parou, não vai ao parar. Beijo e até mais, pessoal.